AI is one element in a fairly big toolkit that we have to try to influence how things happen in the world. You are all very welcome to Web Summit 2023. Viva! Eu sou a Constança Santos. Eu sou a Mariana Valdias. E eu, o Rodrigo Santos. Neste Repórter 360, tentamos perceber de que forma é que a inteligência artificial está presente no jornalismo. Deslocámos-nos até à Web Summit, uma das maiores cimeiras de tecnologia mundiais, que teve lugar em Lisboa. A inteligência artificial refere-se basicamente a qualquer plataforma ou processo em que uma máquina replica o cérebro e o comportamento de um ser humano para tomar decisões lógicas, que resultem num objetivo ideal que é definido para essa máquina. Inteligência artificial. Um conceito que tem dado que falar. Carla Pequenino é jornalista de tecnologia no Público. Saiu da redação e veio até o Web Summit para nos mostrar que a inovação não podia ser mais banal. Acho que nós às vezes nos esquecemos que a inteligência artificial está em ferramentas que todos usamos diariamente. O Google Maps, o Google Tradutor, isto são ferramentas que fazem parte do dia-a-dia de muitas pessoas e também do dia-a-dia de muitos jornalistas. Google Maps, Google Tradutor, Siri e até mesmo algumas recomendações do Spotify. Estes são pequenos exemplos de como a inteligência artificial integra o nosso dia-a-dia sem que nos apercebamos. Mujana Azkari, CEO da Thousand Faces e cofundadora da Woman in AI, abre a caixa de Pandora e apresenta o efeito AI. O efeito AI refere-se a um conceito em que os sistemas de IA se tornam cada vez menos parecidos com a própria inteligência artificial, como se os considerássemos banais. E como o avanço da tecnologia é cada vez mais rápido, está a tornar-se habitual chamarmos a algo de inteligente ou inteligência artificial. Por isso, parece que de certa forma essas ferramentas perdem a sua inteligência, mas mesmo assim continuam a ser inteligentes e conter inteligência artificial. Acho que muitas vezes esquecemos da quantidade de inteligência artificial que existem em ferramentas que já usamos porque as conhecemos muito bem. E se pararmos para pensar, percebemos que utilizamos bastante inteligência artificial. O facto de o Google Maps ou mesmo o detector de spam do nosso e-mail não serem considerados inteligência artificial em lado nenhum deve-se ao facto de os considerarmos tão normais e tão pouco inteligentes. Presenciamos um verdadeiro jogo de escondidas em que a inteligência artificial parece vencer. O ceticismo revela-se como um dos mais ágeis adversários a combater. Daniel Catalão, jornalista da RTP especializado em novas tecnologias e internet, desvenda o mistério por detrás desta tática. O problema é que até agora tudo que havia de inteligência artificial estava mais ou menos escondido. Reparem num detalhe interessante. A Apple nunca fala em inteligência artificial, precisamente pelo hype negativo que se gerou à volta da inteligência artificial. O que é que acontece? Até agora a inteligência artificial andava mais ou menos escondida e os modelos estavam a ser mais ou menos desenvolvidos. De repente, quando a OpenAI decidiu abrir o ChatGPT e pô-lo cá fora, isto disparou, não é? Isto democratizou-se. Antes do aparecimento da inteligência artificial generativa e OpenAI, muitas pessoas não pensavam na inteligência artificial como algo fundamental ou mesmo perigoso. Não era algo com que se preocupavam. Um novo leque de oportunidades surgiu no caminho da inteligência artificial. Educação, saúde, engenharias e comunicação são algumas das áreas em que começou a dar cartas. Será o jornalismo uma carta fora de baralho? Um dos mitos urbanos é que o jornalismo não usa inteligência artificial. As pessoas usam tradutores automáticos para confirmar palavras, usam dicionários de sinónimos automáticos, usam o Google Maps quando precisam de ir entrevistar alguém numa zona que não conhecem, e quem diz o Google Maps e outras ferramentas, Waze, etc., não tem de ser o Maps, obviamente, e portanto a inteligência artificial já faz parte das redações, mesmo que passe despercebido. A inteligência artificial vai ser mais uma ferramenta, mas muito diferente de todas as outras, porque no fundo acaba por trabalhar connosco como se fosse de facto uma entidade viva. E pode passar a fazer muita coisa que é rotineira. A IA pode nos ajudar a explorar outras ideias e a fazer o nosso trabalho melhor, porque nos dá tempo para pensar e refletir, que é algo que por vezes falta nas redações devido à pressão para publicar, para obter cliques e para produzir textos.
Speaking of, there are attendees here from all four corners of the world. So I know the answer to this because I just met someone from there. Make some noise! A inteligência artificial nunca vai substituir o jornalista. A inteligência artificial será sempre um aliado ao trabalho dos jornalistas e ao trabalho na redação, mas nunca irá poder substituir aquilo que é a capacidade de decisão, a capacidade analítica, questões éticas que se colocam no jornalismo, a deontologia da profissão, são questões todas que só por humanos é que podem ser defendidas e que podem ser esclarecidas e debatidas e dirimidas nos seus fóruns próprios. Pode vir a substituir toda a gente, porque acho que vai ser uma coisa muito avançada no futuro e que já começa a substituir alguns trabalhadores. Acho que no futuro vai ser uma coisa mais fácil e que vai ser mais barato a longo prazo. Eu não sinto que vai existir uma substituição, mas sim uma assistência ao trabalho, pois nós vivemos num mundo moderno onde a quantidade de informação bruta chega a níveis muito exagerados e que a compreensão humana se calhar não consegue chegar lá. E eu sinto que a inteligência artificial servirá de ferramenta para ajudar os jornalistas. O contraste de opiniões marca o passo do debate. Neste confronto de ideias, há uma pergunta que não quer calar. Será que a inteligência artificial vai substituir os jornalistas? Não, isso é impossível. Mas a inteligência artificial se calhar vai resolver um problema, que é hoje nós começamos a ter cada vez mais jornalistas apenas sentados nas redações a fazer trabalho monótono, é como se fossem os programadores, a escrever código, não é? Isso acabou, não pode ser. Não, creio que não. Creio que não seja um risco real, nem hoje, nem num futuro próximo. Nós somos humanos, queremos ter uma ligação humana. Enquanto jornalista, queremos ver outra pessoa a olhar nos olhos a falar com ela. Portanto, isto não vai ser substituído. Há preocupações que a inteligência artificial venha substituir os jornalistas. Há certas tarefas que eu acho que a inteligência artificial pode auxiliar o jornalismo. Por exemplo, o processo de transcrição, o processo de tradução. O jovem jornalista da Rádio Renascença, Alexandre Neves, mostra-nos o outro lado da moeda e explicita a importância da presença humana no jornalismo. Eu, pelo menos, acredito que, por mais potente que a tecnologia seja, por mais desenvolvida, há sempre uma dimensão humana. Isto agora parece um discurso muito fleiro, mas há sempre uma dimensão humana que também existe no jornalismo, que a tecnologia nunca vai conseguir filtrar a 100%, seja porque não consegue verificar os factos como nós conseguimos, seja porque não consegue contextualizar, seja porque se calhar não consegue olhar, e isto se calhar é o ponto mais importante, que é não consegue olhar para uma peça jornalística, para um trabalho jornalístico e perceber se de facto aquilo cumpre ou não cumpre os deveres deontológicos a que nós estamos obrigados. A pressa é inimiga da perfeição. O jornalismo corre contra o tempo. Nesta corrida da informação, terá a inteligência artificial o poder de fazer atrasar os ponteiros do relógio? As conclusões só podemos tirar no futuro. Por um lado, pode libertar os jornalistas destas peças mais rápidas, por exemplo, o resultado de um jogo. E isso faz com que o jornalista tenha mais tempo para peças maiores. Por outro lado, um dos receios que existe é que sejam produzidas peças muito rapidamente, que sejam publicadas sem passar por nenhum editor humano. E isso, para mim, é impensável. Portanto, se nós nos demitirmos de ser jornalistas e vamos à pressa, vemos que a catástrofe pode acontecer, como tem acontecido. E não precisamos de inteligência artificial para vermos as catástrofes que acontecem, que é pôr um carro que está submerso e afinal é um carrinho de brincar, ler um tweet que não é verdadeiro, que não é da pessoa que se está a dizer, colocar fotografias que são montagens no ar. Portanto, se nós não tivermos o cuidado de verificar esse conteúdo, que é no fundo o que o jornalista tem que fazer, então a pressa é inimiga e não há inteligência artificial que nos valha, não é? Porque é a falta de inteligência humana que vai causar problemas, não é? E eu acho sim que pode vir a acelerar esse problema, porque o problema não é nós darmos as notícias cada vez mais rápido, o problema é nós darmos as notícias cada vez mais rápido sem as confirmar. A urgência em noticiar faz com que muitos jornalistas tenham tendência a dar um passo maior que a perna. No mundo contemporâneo, as fake news são um reflexo de tal ambição desmedida. O jornalismo vai viver com a inteligência artificial o momento mais crítico até agora da história. Precisamente porque a inteligência artificial, se for mal utilizada, e se houver uma confiança absoluta por parte do jornalista, pode cometer erros.
porque não verificou aquilo que o assistente virtual lhe deu. O desafio ético para o jornalista vem principalmente dessa incapacidade que muitas vezes acontece de, num momento de stress, de ansiedade, queremos dar uma notícia que nos aparece à frente, podermos vacilar e dar algo que no fundo não aconteceu e que não foi gerado, que não é real, que foi gerado por inteligência artificial. E eu acho que aqui é muito importante, e era nesse ponto que eu queria chegar, quando dizia que nós não podemos ignorar a realidade à nossa volta, apesar do jornalismo não ser só fact-checking. Há ferramentas muito úteis também para combater a desinformação. Por exemplo, há ferramentas em que vemos uma rede social, um vídeo partilhado, há muitas ferramentas que usam a inteligência artificial para ver se esse vídeo já foi partilhado na internet anteriormente, e isso pode nos ajudar a identificar conteúdo falso. Os jornalistas hoje em dia dentro das redações precisam mesmo de formação, de desinformação, de fake news, de práticas que existem para combater isso. E principalmente no ambiente digital. 2 years ago I was here to tell you about my dream. And my dream was to make Lisbon the capital of innovation of Europe. A inteligência artificial é um algoritmo, né? É com base em estatística. Né? Nós temos dados, né? E os dados alimentam uma linguagem e vai responder com base em dados. Se esses dados forem manipulados, a resposta vai ser sempre facciosa, não é? Por isso depende sempre de como é que a gente alimenta a inteligência artificial. Eu esperaria que todas as ferramentas promovessem imparcialidade, porque isso é uma característica que temos que defender do que é o jornalismo, não é? E do que é o jornalista. Eu acho que de forma a ser imparcial, teríamos mesmo de criar uma nova inteligência artificial com um dataset que fosse efetivamente imparcial, com fontes neutras. A imparcialidade e a objetividade são dois valores essenciais e imprescindíveis à prática do jornalismo. Consegue a máquina ser mais imparcial que o homem? We have a huge lack of diversity in AI. Nós temos uma enorme falta de diversidade na inteligência artificial. As pessoas que financiam estas tecnologias, que as constroem e que têm o poder de decidir quem as utiliza e como as utilizarmos, são um número muito, muito pequeno. Uma categoria limitada de pessoas. A maior parte são homens, a sua maioria homens brancos. Por isso podem imaginar quão pequena é a fração da comunidade no mundo que eles estão a mudar. A inteligência artificial aprende sozinha, mas é preciso dizer-lhe, olha, mas isso está errado, o que tu estás a aprender é errado, e tem que ser um humano a dizer-lhe. Quando a máquina aprende que aquilo é errado ou que aquilo é certo, aprendeu. O problema é o que é que tu dizes ou o que é que tu consideras que é errado ou o que é certo. E, portanto, há o viés da aprendizagem. E, portanto, se tu ensinas o que é o bem e o que é o mal, essa é uma discussão muito complicada. Isto está errado, isto está correto. Se tu treinas um modelo de inteligência artificial para o mal, ele não sabe o que é o bem ou o que é o mal, ele sabe apenas o que aprende, não é? E por isso é que no jornalismo tens que filtrar muito bem aquilo que é obtido. Quando fazemos uma entrevista, as pessoas são todas parciais. E o jornalista tem de ter noção disto. Quando obtém informação, quando pesquisa informação, toda a gente está a partilhar o seu ponto de vista. Há pontos de vista mais imparciais que outros. Os alertas estão lançados. Nunca se ouviu tanto falar sobre os perigos decorrentes da inteligência artificial. Em tudo, há prós e contras. Ficará a inteligência artificial presa à sombra da ameaça ou vigorará pelas suas regalias? Acho que há muito alarmismo, alarido e confusão sobre as ferramentas de inteligência artificial que existem. Como qualquer tecnologia, pode ser usada de forma boa para poupar tempo, ajudar-nos, facilitar coisas. Penso que o principal desafio é, de facto, a confiança. Criar sistemas de inteligência artificial fiáveis, nos quais os utilizadores possam confiar ao ponto de usar. Muitos dos avanços na inteligência artificial são tecnologias fantásticas, mas que podem ser mal utilizadas, de uma forma que, se forem lançadas agora, podem ser prejudiciais. Acho que a inteligência artificial vai ser utilizada como uma arma para tentar danificar ainda mais a imagem do jornalismo. Por que é que as pessoas vão aos vossos meios de comunicação para vos ler? A principal razão seria querer receber informações corretas. Por isso, penso que é cada vez mais difícil para os meios de comunicação social, para os jornalistas, encontrar informação fidedigna, verificada por factos e provas. É neste contexto que se torna essencial medir os avanços desenfreados desta tecnologia. Para esse fim, a regulamentação do jornalismo assume um papel crucial. Eu acho que nós ainda não encontramos especificamente qual é que é o caminho que temos de trilhar com a inteligência artificial. E isto é normal, quer dizer, nos média, seja a televisão, a rádio, os jornais, a imprensa online, não há
nós não temos propriamente muito tempo para estar a pensar na nossa estratégia. Não podemos apertar demasiado as regras. Elas vão de surgir, terá que haver, obviamente, convenções mundiais para nos podermos entender. Haverá alguma regulamentação, mas eu acho que a inteligência artificial tem muito mais potencial de bom do que de mau. Isso é indiscutível. Quem criou a inteligência artificial foi o homem. E, portanto, quem tem o dever de regular é o homem, não é mais ninguém, somos nós. Regulamentar a inteligência artificial não é o único meio para proteger a profissão dos jornalistas. É essencial investir na educação destes profissionais de modo a que estejam preparados para lidar com o ritmo frenético a que a tecnologia progride. Acho que o que traz mais resistência é a existência de ferramentas que produzem textos automaticamente. Mas aí é uma discussão que merece acontecer e a educação tem de fazer parte. Explicar como é que as ferramentas funcionam, o que é que acontece com os dados e garantir que existe um ser humano por detrás, um editor humano, a verificar o texto no final. Eu posso pedir a uma máquina para me montar um vídeo, para me editar um vídeo, mas também posso pedir aqui ao meu parceiro do laser, edita-me o vídeo. Mas eu, no fim, se eu não souber editar, se eu não souber gravática de imagem, se eu não souber enquadramentos, planos, eu não sei discutir se aquilo está bem ou está mal. É importante haver educação sobre o tipo de ferramentas que existem, como é que podem ser utilizadas. É fundamental aprender a trabalhar com todas estas novas tecnologias que estão a surgir. Nós temos é que aprender primeiro e depois tirar partido das ferramentas. O método dos média não é o mesmo que era há um ano, não é o mesmo que era há 5, muito menos há 10 ou há 20. E eu acho que também tem que ser feito esse caminho no sentido de explicar às pessoas o que é a inteligência artificial e como é que elas... e onde é que está a fronteira. A ignorância provocada pelo medo não se pode traduzir no afastamento da revolução tecnológica. Poderemos estar perante a fênix do jornalismo? O jornalismo, para mim, é um ato de solidariedade, querer ajudar as pessoas a compreender o mundo à sua volta, de denúncia de situações que são erradas e que nos prejudicam a todos nós enquanto sociedade. É interesse público. Mas a informação tem muito poder. E cada vez mais neste mundo hipermediatizado em que nós vivemos. Por isso, há muita gente que a quer utilizar com intuitos errados e muito diferentes daqueles que são os originais do jornalismo. E acho que é preciso não falar com dramatismo, mas de uma forma de como é que a inteligência artificial nos pode usar, como é que nós devemos utilizá-la de forma ética e responsável, e porque faz parte do presente e não só do futuro. O futuro é incerto. A evolução é inevitável. Só há uma certeza. A inteligência artificial fez e fará parte do nosso dia-a-dia. Nós não conseguimos fugir à inteligência artificial. Da mesma forma que nós não conseguimos fugir à desinformação. As coisas existem. Nós temos de saber combater e de saber contornar. E o contornar não é ignorar. É não deixar que elas nos façam errar. Criem uma forma fácil de corrigir os erros e não de os impedir. Porque se nós estamos a impedir o cometer erros, significa que estamos a apertar tanto a malha que nós não conseguimos ter criatividade. Não conseguimos cometer o erro para perceber se está bem ou se está errado. Portanto, nós temos que permitir cometer o erro, porque é assim que nós avançamos. Temos é que os corrigir rápido, perceber rapidamente, porque senão matamos a inovação. Acho que é importante procurar as formas como a inteligência artificial nos pode ajudar. Acho que é importante garantir que há sempre um ser humano no centro. Acho que é importante garantir que existe educação sobre estas ferramentas e que as estamos a usar de forma consciente. Não vale a pena ter medo, fazem parte do presente, fazem parte do futuro e fazem parte do passado, já estão a ser usadas, mesmo que não reparemos nisso, e o importante é saber como as usar. Esta reportagem foi produzida por mim, Mariana Valdias. Por mim, Rodrigo Santos. E por mim, Constança Santos. A coordenação é de Luana Plácido. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico de Luís Batista. Acho que sabe, ama.